Qual a origem da família? Que tipo de vínculo existe entre seus membros? Como surgiram os papéis dentro da família? Qual a importância da família para as diversas sociedades do mundo? Por que estudar a família como instituição social? Esperamos que essas e outras questões sejam respondidas ao longo desse vídeo. A instituição social família tem uma importância central dentro da sociologia. Já dizia o professor Samuel Koenig, de todas as instituições estudadas pelo sociólogo, é com a família que temos um contato mais íntimo e é pela família que temos talvez o maior interesse. E não poderia ser diferente. A família é a mais básica unidade social existente. Provavelmente foi a primeira forma de agrupamento surgido na história. Dizemos provavelmente porque há poucos vestígios desse período primitivo da humanidade e, portanto, podemos apenas deduzir como eram as primeiras formações sociais. Nossas deduções se baseiam em vários elementos: especulações filosóficas e sociológicas, observação de animais não humanos, principalmente primatas, na sua convivência em grupo, análise de fontes arqueológicas, estudo dos povos nativos, registros históricos na literatura ou direito antigos. Essas fontes são imperfeitas, mas todas elas em conjunto podem esclarecer importantes questões relacionadas à instituição social família. A primeira coisa que constatamos ao montar esse quebra-cabeça é que o surgimento das primeiras formações pré-familiares é anterior à própria espécie humana, o Homo sapiens. Fontes arqueológicas comprovam de fato o que estamos dizendo. Por exemplo, pegadas encontradas no sítio arqueológico de Laetoli, na Tanzânia, indicam que há 3,8 milhões de anos os australopitecos já formavam grupos que podem ser considerados como os primórdios de uma família, embora não se saiba como era de fato formado esse grupo pré-familiar. Alguns estudiosos interpretaram a existência dessas pegadas como sendo de uma primitiva família formada por 2 adultos e uma cria, pai, mãe, filho, semelhante a uma união monogâmica. Mas a descoberta de mais pegadas de outros adultos próximas a esse primeiro grupo fez com que outros pesquisadores julgassem ser esse grupo semelhante ao dos gorilas, ou seja, um macho dominante junto a várias fêmeas e crias. Os australopitecos afarenses
são considerados os ancestrais da espécie Homo, da qual teriam surgido o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. Entretanto, isso é apenas uma possibilidade muito provável, não uma certeza. Outra possibilidade é que tanto os australopitecos quanto os símios tenham surgido de um ancestral comum há 5 ou 8 milhões de anos. Alguns pesquisadores defenderam que esse ancestral comum era o Ramapithecus. Já outros pesquisadores, baseados em pesquisas posteriores, rejeitaram tal hipótese. Independentemente de quem seja esse ancestral comum, o que sabemos é que ele sofreu mutações em lugares diversos, diferenciando-se e dando origem a novas linhagens. Uma delas evoluiu até os símios, outra até os seres humanos. Essa semelhança entre nós e os macacos ainda persiste, apesar de milhões de anos de evolução. A morfologia, a face, a própria genética e principalmente o que mais nos interessa aqui, o comportamento social. O filósofo Aristóteles já dizia que o homem é um animal sociável. Necessita viver em comunidade para atingir a sua plenitude. Em suma, o ser humano tem uma tendência natural a viver em sociedade. Será que poderíamos generalizar o pensamento de Aristóteles e dizer que os gorilas são animais sociais? Não no sentido original utilizado pelo filósofo. Para Aristóteles, o termo animal social está relacionado à convivência numa comunidade politicamente organizada. E sabemos que os animais não humanos são incapazes de uma tal complexidade. Mas certamente poderíamos dizer que os gorilas são animais sociais no sentido de comunidade natural. De fato, os gorilas raramente vivem solitários. Ao longo do dia, enquanto comem frutas ou folhas, sobem árvores ou se movimentam, estão sempre juntos, como um tipo de grupo familiar. Algumas vezes, dois grupos se juntam para formar uma unidade. Um típico grupo é formado por um macho adulto dominante e 2 ou mais fêmeas com filhotes, além dos machos jovens. O mesmo vale para os chimpanzés. Eles formam grupos ainda maiores. E o mais interessante é que cada grupo tem como figura dominante não o macho mais forte ou maior, mas o macho mais velho. Será por causa de sua experiência que lhe daria mais habilidade, possibilitaria esse macho mais velho exercer maior domínio sobre os demais? A experiência resulta em mais força? Ou será que haveria aí um tipo de reconhecimento, um respeito devotado aos mais velhos? Seriam os chimpanzés capazes de reconhecer a autoridade? Não sabemos ao certo, mas temos aí um indício de um tipo de família que se tornou comum em várias comunidades humanas. Aquela baseada no respeito ao membro mais idoso, conferindo-lhe autoridade como chefe do grupo. Também os babuínos possuem uma vida social complexa. Se algum deles se separar do grupo, sua chance de sobrevivência será quase zero. Os babuínos aprendem com os mais velhos desde cedo a viverem no grupo
e não a serem independentes, como por exemplo o leão. Existe no grupo de babuínos uma espécie de ordem social, onde cada membro ocupa um lugar específico. É claro que é exagero supor que tal ordem possua um nível de complexidade comparável ao de qualquer comunidade humana. Entretanto, podemos ver aí um indício de formação social semelhante ao de nossos ancestrais, que viveram há milhões de anos e cuja forma de organização teria dado origem, posteriormente, aos primeiros agrupamentos humanos, às primeiras famílias, tribos, clãs, etc. Segundo a antropóloga britânica Kathleen Goff, em sua obra A Origem da Família, todos os primatas compartilham características sem as quais a família não poderia se estabelecer. Algumas dessas características são o cuidado com a cria, a dependência dos filhos em relação aos mais velhos, a proteção do bando feita pelo macho mais forte ou mais velho, a íntima relação que se estabelece entre mãe e filhos ou entre estes e os outros membros do grupo, o aprendizado rústico que os filhos recebem, seja da mãe quando ainda muito pequenos, seja de outros membros do grupo quando crescem mais um pouco. Podemos perceber que todas essas íntimas e complexas interações face a face existentes nos agrupamentos desses primatas constituem a essência daquilo que chamamos de família. Pelo menos a família como a conhecemos nos diversos lugares da Terra em diferentes épocas. Por isso, estudar o comportamento dos primatas pode nos indicar, pelo menos aproximadamente, como eram os primeiros grupos familiares humanos e como eles evoluíram para tornarem-se o que são hoje. Mas apenas isso não basta. A família é muito mais do que uma rústica união primata ou uma mera comunidade natural. Com a evolução dos antigos ancestrais para espécies mais aprimoradas, como o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens, teve início também o processo de aperfeiçoamento das habilidades humanoides. Esse aprimoramento se manifestou nas técnicas, na linguagem, na arte e nas demais formas de representação humanas. E não poderia deixar de se manifestar também na família, adicionando às primitivas relações entre seus membros novas formas de união, novos motivos, novos sentimentos e principalmente uma nova complexidade. Ao mesmo tempo, fazendo surgir outras instituições sociais paralelamente, como a religião, a linguagem, as trocas ou comércio, e a educação, por exemplo.